Tudo bem, aluno ou aluna? Enfim, chegamos ao nosso último módulo, o módulo 7, ataques automatizados em redes Wi-Fi. Nossos objetivos nesse módulo é exatamente praticar ainda mais os conhecimentos adquiridos em todos os demais módulos anteriores até este momento, utilizando principalmente softwares que irão automatizar todo o nosso processo de configuração e utilização daquelas várias ferramentas que vimos no módulo 6, como por exemplo a Switch Aircrack e as ferramentas River e Bully para ataques ao PIN WPS. Vamos também fixar ainda mais os nossos conceitos e compreender os principais riscos de sermos fisgados nesses diversos métodos de ataques da atualidade. Compreender ainda mais o risco de se utilizar um hotspot aberto, por exemplo, principalmente aqueles públicos com autenticação do tipo check-in via redes sociais. Vamos então aí ao nosso módulo. Vimos no módulo 6 diversas ferramentas, como por exemplo a Switch Aircrack e as ferramentas Bully e River, para ataques aos protocolos mais utilizados hoje em configurações de redes Wi-Fi. Porém, se você seguiu todas as etapas até este momento, percebeu que não é um simples processo de você abrir um software qualquer e ele já sair executando tudo para você como se fosse mágica. Passamos por diversos procedimentos, desde o momento de levantar a nossa interface em modo monitor, até aquele momento que, enfim, conseguimos então encontrar e identificar aí a chave WPA, a chave WEP ou mesmo o PIN WPS. Nesta aula, vamos conhecer uma ferramenta que vai automatizar todos aqueles processos que conhecemos e que realizamos no módulo 6. Isso mesmo, sem você necessitar fazer manualmente aquelas etapas de levantar a interface monitor e realizar os ataques. Esta ferramenta que eu apresento é o Wi-Fi TE. Ela veio para automatizar todas aquelas switches que utilizamos no módulo 6. E para sua instalação, basta realizar um clone aqui no seu GitHub, um processo este que está exemplificado no nosso guia de instalação módulo 7.txt, que está em nosso material de apoio. Você pode acessar módulo 7, material de apoio, guia de instalação módulo 7. E nós temos aqui todos os métodos para instalar essa ferramenta Wi-Fi TE para ataques do tipo automatizado. Ele implementa todas aquelas switches vistas no módulo 6, como por exemplo o Aircrack, o River, o Bully, o PixWPS. Então todos esses softwares são pré-requisitos para se utilizar corretamente o Wi-Fi TE. Acesse então a sua máquina virtual. É recomendável que a gente acesse ela como modo root nesta etapa, exatamente porque vamos necessitar de abrir várias janelas e, portanto, como o processo será automatizado, não é ideal que estejamos aqui diante da tela realizando login janela por janela. Vamos testar a conectividade dessa nossa máquina virtual, se estamos com acesso à internet. Está tudo ok no momento. Vou acessar aqui o diretório /opt. Até o momento nós só instalamos de links externos, nós só instalamos o Bully, o PixWPS e o River. Vamos então instalar agora o Wi-Fi TE. Fazer um clone aqui do repositório no GitHub. Aí em seguida acessar o diretório e realizar Python e executar Python install, por exemplo. Python setup.py install. Ele já clonou o diretório. Se eu listar o Wi-Fi TE está aqui. Ele tem um arquivo chamado setup.py. Então vamos lá, Python setup.py install. Tudo executou sem erro, então nosso software já está instalado. Eu vou testar ele aqui via outro terminal. O Wi-Fi TE já está funcionando. Assim que você executa o Wi-Fi TE pela primeira vez, ele logo informa alguns pré-requisitos, ou seja, ferramentas essenciais para que a gente consiga executar corretamente esta ferramenta automatizada. Ele já fez testes e já identificou, por exemplo, o Aircrack, o River e o Bully, porém não encontrou esses outros softwares aqui. E ele inclusive dá a dica de como realizar esse processo de instalação. Então vamos instalar cada uma dessas ferramentas.
seguindo essas dicas do próprio Wi-Fi TE, para dar continuidade a este processo. Vamos instalar aqui o apt-get NetTools. Ok, já está instalado. Vou navegar aqui em /opt. NetTools já está instalado. Ele recomenda aqui fazer. Eu vou instalar aqui também o Wireshark. Na verdade, ele recomenda o T-Shark, então vamos instalar apenas o T-Shark ao invés de instalar o Wireshark. Todos esses pré-requisitos também estão no arquivo TXT, viu, que eu deixei disponibilizado aqui como material de apoio para esta aula. Ele vai realizar o download via repositório e instalar essa ferramenta para a gente. Ele pergunta, pessoas que não são superusuários deverão ser capazes de capturar pacotes? No momento sim, se eu quiser que aquele usuário aluno capture pacotes, ou não, se eu quiser que apenas o usuário root capture pacotes. Vou deixar não mesmo, por enquanto só o usuário root. Ok, já está instalado. O próximo aqui da lista é o PyHit. Aqui nessa etapa, vamos baixar todo este arquivo, copy, e colar aqui dentro do nosso terminal. Aqui ele está baixando a versão 0.4.0. Ela não é a versão mais atual, mas é uma versão estável. Em seguida, acessar o diretório, digitar Python setup build e Python setup install. Só baixei no repositório errado. Eu baixei para dentro da minha pasta pessoal. Vou remover isso aqui para dentro de /opt. mv firewitch para /opt. Já não está mais aqui. Ele está agora dentro de /opt. Foi porque eu tinha baixado no diretório errado. Eu estava falando para a aula e acabei baixando o diretório errado. cd pyhit. Eu vou até renomear esse diretório. Pyhit para apenas pyhit. cd pyhit. Aqui dentro Python setup build. É para ele construir e agora instalar. Ok, ele já está instalado. Vamos executar novamente o Wi-Fi TE para ver o que está faltando. Ele apresenta alguns warnings e recomenda, é ideal que a gente tenha instalado também o Hashcat, o HCX Dump Tool e o HCX PCAP Tool. Essas ferramentas para ataques em Wi-Fi são úteis para captura e decifragem do PMKID, que é um método mais recente utilizado para identificação e decriptação de hashes do tipo WPA, para posteriormente encontrar, por exemplo, a chave do WPA. Ele é um processo mais atualizado, é um tipo de ataque mais atualizado e, portanto, o Wi-Fi TE já indicou que seja recomendado a gente ter essas ferramentas. Então vamos fazer isso também. Vou fazer um clone do GitHub. Aqui ele já indica o processo de instalar. Então o Hashcat você pode fazer o download direto do site do Hashcat. E essas duas ferramentas, HCX Dump Tool e HCX PCAP Tool, você pode encontrar diretamente no repositório oficial do GitHub. Bem, para instalar, vamos primeiro realizar aqui um clone, né? Então git clone do github.com/hashcat/hashcat. Ele vai clonar o diretório.
Esse processo ele depende muito do link da sua internet. Ok, vou para o segundo aqui, ó. O GitHub do HCX Dump Tool. Então, git clone HCX Dump Tool. E vamos para o próximo, do HCX Tools. Git clone HCX Tools. Ok, hashcat, hcx, hcx tools. Tudo que a gente precisa agora é acessar cada diretório, hcx tools, e compilar. O próximo é o dump make. Ele foi sem problema. Make install agora para instalar. Ok. O HCX Dump Tool foi instalado com sucesso, a gente compilou ele. Vamos para o HCX Tools. Vamos dar aqui dentro o Make. E agora o Make Install. Ok. Vamos voltar para a barra OPT. Acessar agora o diretório do hashcat e aqui dentro make. Ok, agora make install e aí pronto, ele já está instalado que nem todos os outros anteriores. Eu posso fechar essa janela, vou limpar aqui minha tela. Bem, antes de executar o Wi-Fi TE, é sempre ideal você dar um kill para matar aqueles processos que podem conflitar, semelhante ao que a gente fazia antes. Em seguida vamos executar o Wi-Fi TE aqui para ver o resultado dele. Ele já identificou, já criou uma interface no modo monitor e aqui ele fica varrendo o tempo que você deixar. Assim que você identificar o seu alvo no Wi-Fi TE, você pode pressionar Ctrl C, conforme ele segue aqui a legenda. Você pode pressionar Ctrl C e aí ele pede para você especificar um alvo ou mais de um alvo. Por exemplo, se eu quiser especificar um intervalo de 1 até 4, eu posso colocar 1-4. Eu posso também separar por vírgula, 1,5,8,9, por exemplo. Ou eu posso simplesmente digitar all, com o intuito de quebrar todos esses equipamentos. Eu vou fazer passo a passo para a gente poder perceber a vantagem de se utilizar o Wi-Fi TE para ataques automatizados. Eu vou focar primeiro o ataque aqui no app. Então o app é o número 4. Vamos ver o resultado do número 4. Eu poderia citar todos eles, mas no momento eu vou fazer só com o número 4. E aqui ele faz o seguinte, ele identifica o alvo e todo aquele processo que a gente fez manual para acelerar, por exemplo, a captura de IVs, tudo isso ele mesmo está fazendo e derrubando o cliente, solicitando mais IVs, assim ele está fazendo já automático, a gente não precisa se preocupar com essas etapas. Opa, percebo que ele capturou 32 mil IVs e houve uma quebra aqui com sucesso. Foi automatizado e após isso ele já finalizou e salvou no arquivo chamado cracked.txt. Se eu procurar aqui no meu diretório atual, eu tenho um arquivo chamado cracked. Se der um cat aqui dentro, aqui está exatamente o que ele identificou da chave web. Inclusive data e hora aí que ele fez essa quebra. Aqui está também a chave em hexadecimal, então o ataque foi completado com sucesso. Podemos também executar o Wi-Fi TE, vou dar uma olhada nos seus argumentos aqui, ó.
a fim de buscar alvos apenas com WPS, por exemplo, semelhante àqueles processos que a gente fazia anteriormente. Eu posso também, se eu tiver alguma word list já montada, olha, eu posso utilizar o argumento "-dic" e indicar uma word list. Ele já tem uma word list aqui padrão que ele utiliza, mas a gente pode setar a nossa própria word list. E aí no laboratório do módulo 6, nós criamos aqui dentro de WPA uma word list para André TXT. Ó. Então vamos utilizar essa word list. Eu vou copiá-la para o diretório anterior. Bom, se a gente olhar aqui o Wi-Fi TE, a gente tem alguns dos seus argumentos. Ele tem vários argumentos possíveis. A gente já realizou a quebra do WWAP. Então neste caso eu vou tentar focar em WPA e WPS já ao mesmo tempo. Inclusive eu vou tentar também o PMKID, que é um método mais recente para ataques direto ao WPA. Aqui é o seguinte, eu vou utilizar o argumento "-WPA", informar o dicionário. Não sei se vocês lembram, no módulo 6 nós criamos um dicionário para para a quebra do arquivo de handshake que a gente obteve lá do nosso alvo. Inclusive eu já copiei esse arquivo para cá, o André TXT. Em seguida eu também vou especificar o WPS para exibir redes com WPS. E vamos tentar realizar o ataque aí. Ó. Quando você ativa a WPS para ataque, ele tenta realizar o ataque com River. Se você quiser atacar com Bully, basta setar "-Bully". Então Wi-Fi TE "-dict André TXT. Eu quero também WPS, "-WPS, e quero também WPA, "-WPA. Eu poderia muito bem também nem informar, apenas o dicionário e depois identificar todos esses demais aqui, não tem problema também. Vamos lá, ele já abriu o modo monitor e agora está fazendo a busca e a varredura desses meus dispositivos. É sempre interessante a gente ficar atento. Essa coluna cliente aqui, ó, ela informa quantos clientes tem conectados naquele dispositivo específico. E é ideal às vezes porque dependendo do ataque que você vai realizar, a gente consegue identificar qual é o roteador, qual é o equipamento mais apto a receber nosso tipo de ataque. Eu vou tacar aqui o alvo GWPA, então Ctrl C, vou informar o alvo e vou tentar também o alvo TKeep, né? Então do 1 até o 3, pode ser. Vamos lá tentar, agora vamos ver o resultado. Ele agora testa o Pixie Dust nesse WPA2. Eu dei o Ctrl C porque esse equipamento eu sei que ele não é vulnerável a Pixie Dust. Aí ele perguntou, quer continuar? Sim, eu vou pressionar o C para continuar. Ele agora vai testar o PIN WPS nesse dispositivo. Eu não quero porque eu sei que também esse dispositivo não é vulnerável a PIN WPS. Se eu não soubesse, você poderia deixar rolando que ele ia tentar todos os ataques possíveis para esse dispositivo. Eu sei porque foi eu que configurei o equipamento para o nosso laboratório, eu estou só acelerando o processo aqui. Ele vai testar agora pela captura do PMKID. Pelo PMKID o processo foi falho. E aí ele inicia agora a captura do handshake. Ó, e ele já conseguiu desautenticar e capturar o handshake. E conseguiu quebrar a chave. Isso porque a gente já setou aquela word list. Já quebrou a chave. Bastante interessante. Ele já está partindo agora para o próximo alvo, que é o TKeep. E ele vai tentar realizar ataques com Pixie Dust aqui, por exemplo. Por isso que é interessante usar essas ferramentas automatizadas, porque você só acompanha, você não precisa se preocupar tanto em questões de abrir várias janelas, de tentar configurar, tudo aqui o Wi-Fi TE já vai estar fazendo automaticamente. Enquanto ele tenta aqui, só informando, os ataques que eu pulei agora há pouco, esses ataques que eu pulei agora há pouco, eu só pulei porque eu conheço o equipamento e por isso eu havia pulado, mas
Caso você não conheça, e geralmente é o ambiente natural de se ocorrer, você deixa rolando que ele vai tentar todos os ataques possíveis para aquele dispositivo. Ele salvou até o arquivo de handshake da PA2 agora há pouco, no arquivo aqui .cap. Enquanto ele tenta quebrar, vamos dar uma lida aqui no Cracked. Ele acrescentou agora, já tinha o alvo Apple, ele acrescentou agora o alvo WPA. Legal, né? É bastante útil mesmo para automatizar todo aquele processo, utilizando o AirCrack, o Bully, o River. Analisando o resultado aqui do Wi-Fi TE, a gente observou que realizamos diversos tipos de ataques em 3 equipamentos diferentes, foram aqueles que eu selecionei, esses 3 primeiros alvos. Ele realizou todos os ataques que ele conhecia, com Pixie Dust, PIN-WPS, ataque de dicionário no Handshake. Tentou realizar o ataque por PMK-ID, que é um ataque mais recente, ele só não conseguiu por PMK-ID, bem aqui, porque nossa máquina virtual não tem uma interface gráfica e portanto ele não conseguiu. E aí caberia a gente instalar uma interface virtual para tentar realizar ataques e quebras pelo PMK-ID. E ele foi tentando os demais ataques, ele salvou handshakes nos diretórios que ele informou aqui. Então é uma ferramenta muito útil para o dia a dia, pois ele automatiza todos aqueles processos maçantes que a gente viu lá no módulo 6. Temos outro ataque também, que é o phishing automatizado com um software chamado Wi-Fi Fisher. Ele é uma ferramenta que permite fazer ataques em redes Wi-Fi de forma automática, enganando o usuário por meio de engenharia social, ou seja, esse ataque agora ele é direcionado ao usuário. Então você não depende da tecnologia ou segurança lá no Access Point, apenas das fraquezas do próprio usuário. Pode ser instalado fazendo uma cópia do GitHub, ou seja, um clone do GitHub. A gente vai estar fazendo isso e é ideal que ele tenha 2 interfaces para trabalhar. Aqui eu já instalei na minha máquina virtual 2, mas fica a critério de vocês aí. De algumas de suas funcionalidades, por exemplo, é remover a autenticação de um Access Point. Ele tenta aí através de pacote de desautenticação, ou seja, ele derruba os clientes de um alvo, forçando ele se autenticar no seu Access Point falso. E aí ele adiciona os usuários ao AP falso, por exemplo. A partir do Wi-Fi Fisher a gente pode utilizar, por exemplo, o Fake Router Configuration Page, que ele cria uma página de configuração falsa de um roteador. Você pode também realizar o Fake OAuth Login Page, que é o método de check-in. Então a gente pode clonar uma página de rede social, por exemplo, para fazer check-in. Temos o Web Based Network Manager, ou seja, geralmente aquelas configurações de deu falha na rede, digite novamente a senha a chave da WPA, enfim, também é um método. E temos também o plugin Web Browser, que também quando dá erro, possivelmente está apresentando aí para vocês. Aqui o Router Configuration, ele exibe uma janela de configuração de roteador. Esse aqui é só um template, você pode baixar template do Netgear, do D-Link, do Tenda, do TP-Link, enfim. E pode traduzir inclusive isso. Ele engana o usuário, fazendo com que o usuário pense que será necessário realizar uma atualização. E aí aqueles usuários leigos, por exemplo, eles estão acessando e de repente se deparam com essa tela aqui, eles ficam até preocupados e clica em iniciar o upgrade. E para iniciar o upgrade ele precisa confirmar, por exemplo, a chave do WPA dele. E essa chave depois é devolvida para a gente. Temos também o Off Login Page, que é como se fosse um check-in, né? Geralmente isso aqui, se você fizer um ataque, por exemplo, numa praça pública, no espaço aberto, muitas pessoas vão cair isso aqui, você vai receber as credenciais de acesso dessa página social, dessa rede social, por exemplo, um ataque direcionado à fraqueza do usuário. Temos também o Network Manager Fake, né? Ele simula como se fosse uma janelinha aqui no navegador, e aí o usuário tem que digitar novamente a chave do WPA, e aí muitos também podem cair nesse processo. Vamos então à nossa máquina virtual. Aqui na máquina virtual, vou verificar se eu estou com conectividade à internet. Normalmente para mim, vou acessar o diretório /opt. Aqui no nosso guia de instalação, logo ao final,
temos a instalação do Wi-Fi Fisher. Então vamos clonar o repositório e depois realizar o install. Ele clonou já. Agora vamos instalar o pacote essencial de Python Setup Tools. O meu já está ok. Vamos navegar até o diretório Wi-Fi Fisher e realizar aqui Python Setup Install. Ele vai validar todas as dependências, vai verificar o que está faltando e vai realizar a instalação até o final. Dependendo do seu link de internet, da sua banda de internet, ele pode ser um processo que demore ou não. Ok, instalação concluída. Ele é uma excelente ferramenta de engenharia social para atacar usuários desatentos, né? Então ele realiza ataques do tipo, por exemplo, Rogue AP e também Evil Twine. São ataques direcionados a usuários, principalmente por engenharia social. Qual é a sintaxe básica do Wi-Fi Fisher? Agora que ele está instalado, a gente pode conferir algumas informações de seu help. Ele possui diversos argumentos. Por exemplo, se a gente quiser criar um access point falso, eu posso muito bem utilizar o argumento "-SSID", utilizar aqui conhecimento de beacons, então broadcast. Posso usar a opção "-KB" e escolher o método de autenticação, por exemplo, por check-in, que é bastante comum. E aí eu posso construir uma sintaxe como a seguinte: Wi-Fi Fisher -no extension -SSID Subway Wi-Fi Free -P, que é do método de ataque, o auth login -KB. Vou dar um enter aqui. Bem, ele agora carregou a minha janela. Eu posso vir aqui no meu dispositivo e aí você observa que eu tenho aqui um equipamento Subway Wi-Fi Free. Ao tentar me autenticar nesse equipamento, olha, eu já recebi aqui conectividade e aí eu recebo uma página. Lembrando que essa página ela é um documento em HTML com JavaScript, então você pode editá-lo. E aí digamos que o usuário vem aqui e informe o seu e-mail, sei lá, @gmail.com e a sua senha. Em seguida, login. Houve basicamente um erro, nossos engenheiros estão trabalhando e vamos notificar. Enfim, post daquele formulário. Contendo as credenciais que o usuário digitou. E aqui, quantos usuários acessarem, mais vezes vai estar aparecendo aqui pra gente. Vou ver aqui, por exemplo, outro teste. Tentar enviar, olha aqui, ó. E aí cada vez mais vai aparecendo para mim as credenciais. Então perceba o risco que é você estar numa praça pública, por exemplo, e aí é muito comum o usuário chega e se depara, por exemplo, com um sinal de Wi-Fi para ele fazer login, ainda mais free, né? E aí ele pode ser pego com essa questão de credenciais. E aí nesse caso o atacante terá acesso às credenciais pessoais deste usuário. Esse é o método por login, usando o check-in. Você pode baixar templates de check-in de várias redes sociais, e aí fica a seu critério. Eu vou finalizar agora, pressionando Ask, e ele finaliza já me dando um feedback aqui, ó, das credenciais que ele capturou. Ele capturou do e-mail wolverine@gmail e a senha Q2W3E4R, sou foda. Temos também o e-mail teste@gmail.com, a senha teste12345. Então tá aqui as credenciais de acesso. Eu posso também, se desejar,
utilizar o Wi-Fi Fisher limpo, sem nenhum argumento. Ele já carrega com as duas interfaces e começa a procurar algum access point nas proximidades. Ao carregar a lista de alvos, basta você selecionar o seu alvo e na sequência escolher o método de ataque. Bastante simples. O Network Manager Connect no momento só é suportado por interfaces do macOS e do Windows. Como eu estou trabalhando numa máquina Linux, no momento eu não vou fazer o teste do Network Manager Connect. Mas vocês ficam aí livres para realizar os testes de vocês. Ele sempre vai solicitar algum formulário que exige login e essa credencial será capturada pelo Wi-Fi Fisher. Iremos focar então nessa aula o método de ataque utilizando phishing com o ataque Event-UI. Esse ataque ele é conhecido também como o gêmeo malvado. É um tipo de ataque em redes Wi-Fi que é semelhante àqueles ataques de spoofing em sites, ataques de phishing e-mail, porém uma versão melhorada para redes wireless, onde o usuário pensa que está conectado, que está se conectando, por exemplo, em um hotspot verdadeiro, quando na verdade ele está se conectando em um access point malicioso, em um roteador malicioso que se passa por aquele verdadeiro, com o intuito de monitorar e obter principalmente os dados digitados, aí, que nesse caso é a chave WPA digitada pelo usuário. Para esse laboratório vamos utilizar então uma ferramenta chamada Fluxion. Essa ferramenta foi construída para automatizar vários outros softwares e ferramentas, como por exemplo a SwitchRCrack, MDK3, HostAPD, Copet, PyHit e várias outras ferramentas. E aí, ao invés de a gente sair utilizando uma em cada janela separadamente, realizando aqueles processos manuais, o Fluxion automatiza esses softwares aí por meio de Event-UI. Ela realiza um ataque do tipo MIT, ou seja, ela intercepta a comunicação entre cliente e estação verdadeira. E aí o intuito principal é exatamente capturar a chave do WPA neste processo, criando assim um Event-UI, capturando essas chaves através de phishing e, muitíssimo importante, não precisa de dicionários. Isso mesmo. Geralmente essa ferramenta ela é extremamente recomendada quando todos os outros métodos anteriores foram esgotados e você não obteve sucesso. Por exemplo, ao tentar realizar a captura handshake e quebra por dicionário de palavras no handshake WPA, você não teve sucesso, você não conseguiu construir uma word list, ou talvez a chave WPA seja extremamente complexa e você não conseguiu gerar uma word list que satisfaça aquele resultado, ou mesmo quando você tentou excessivas vezes o PIN WPS e também não obteve sucesso. Daí então nesse momento o Fluxion vai ser, entre aspas, aí, uma mão na roda. É uma ferramenta poderosíssima que ataca diretamente o usuário e não se baseia, por exemplo, aí, em vulnerabilidades expostas dos protocolos WPA e WPA2, por exemplo. Ele foca aí diretamente no próprio usuário. Bem, aqui na nossa máquina virtual, assim que você carrega ela, vamos fazer o teste de conectividade. Então minha máquina está recebendo o sinal de internet normalmente. Vim aqui diretório módulo 07, material de apoio. Abra um arquivo guia de instalação módulo 07. Esse arquivo de texto aqui é o nosso guia que a gente seguiu o módulo 7 até esse momento. E aqui no finalzinho nós temos, olha, instalar o Fluxion. E aí eu deixo duas opções para vocês. Temos o Fluxion na release mais recente, que na gravação dessa aula é a release 5.9. Porém, eu já fiz vários testes com ela e ela apresentou alguns erros, falhas na verificação dos drivers do adaptador USB. Então, vez por outra, fica reiniciando e estava atrapalhando. Mas se vocês quiserem testar, de repente eles atualizem essa release e corrijam esse erro. Então está aqui a forma de baixar sempre a versão mais recente. Sempre a versão mais recente. Inclusive já implementa até o MDK4, olha aqui. Porém, para este treinamento eu vou apresentar para vocês a versão 3. Ele não é tão completo quanto a 5.9, mas vocês vão ver que o ataque funciona tão bem quanto. Então, para este treinamento, vamos executar a versão 3.10, que é uma versão que eu achei bastante estável. Após acessar o diretório, você pode copiar esse comando inteiro aqui e realizar o download do Fluxion. Vamos copiar aqui o comando inteiro e colar aqui no nosso terminal. Em seguida, pode acessar o diretório. Eu vou minimizar, que não me interessa mais.
Bem, qual é a forma de executar o fluxo? A gente digita aqui dentro do diretório, tem um arquivo de script, ó. Então /fluxo-i. Ele carrega, ele vai verificar dependências, se estiver faltando alguma dependência ele instala, senão ele executa normalmente até o final. Logo na janela inicial que ele aparece para a gente, é a janela que ele pede para você confirmar qual é a linguagem que você deseja. Como esse treinamento está sendo realizado em português, eu vou escolher a opção 9, português. E aí ele está carregando agora a versão português, ela não está 100% traduzida. Em seguida, ele pede para a gente selecionar qual a interface que a gente vai estar utilizando. Eu só tenho uma interface, então a opção 1. Ele aqui ele automatiza todas aquelas ferramentas que a gente utilizava, o AirCrack, o Irodump, entre várias outras. Seleciono agora o canal. Como eu só tenho uma única antena no canal com frequência 2.4, então para mim só essa opção 1. E aí essa janela já é de conhecimento de todos vocês, que nada mais é do que o Irodump. Sua função aqui é deixar o Irodump executando por alguns segundos até que o seu alvo apareça. Neste caso, o meu alvo que eu vou testar é o alvo GTKeep. Mas aí vocês ficam aguardando, enquanto não aparecer o alvo de vocês, vocês deixam a janela aparecer, ou pressione Ctrl C ou fecha a janela aqui diretamente. E aí ele vai exibir agora uma lista de todos os access points que ele achou durante aquela busca, e o nosso alvo está logo aqui abaixo. Então opção 4. Em seguida, percebam que ele já preencheu aqui, ó, quem é o nosso alvo e quem é que ele vai fazer a cópia, né? Como ele é um gêmeo malvado, ele vai criar um access point falso, passando-se por esse access point verdadeiro, ou seja, vai ser como se ele fosse o verdadeiro. Preencheu inclusive o nome, protocolo utilizado, canal e o MAC address, vai clonar até o MAC address. Para que a gente consiga fazer cria um Captive Portal, ou seja, uma interface, uma página web, é como se fosse uma página de login web, pode ser, e aqui por ser programação você pode criar a sua, você pode clonar a página do Facebook, do Google, do Yahoo, enfim, do que você quiser, de um blog, de um site, uma página de notícias. Você pode inclusive também utilizar a página de roteador, né, como se fosse aquela interface de acesso de login do roteador, enfim, fica a seu critério aqui. Mas antes de iniciar ela, a gente precisa capturar o handshake. Então vamos escolher a opção 2. Aqui ele pede para selecionar qual é o método que ele vai capturar, que ele vai utilizar para conseguir esse handshake. Eu posso utilizar o modo, todos os três funcionam, tá? Mas o modo monitor passivo, ele apenas abre aquela janela e passivamente fica aguardando algum cliente se desconectar, ou seja, geralmente quando o cliente fica em modo ocioso e depois volta a se conectar. Então nesse momento seria uma opção, ele porém eu não utilizo muito porque ele é bastante lento. Tem a opção com AirReplay e tem a opção com MDK3 que a gente já conhece também, todos a gente já conhece. Como eu trabalho muito bem com AirReplay, eu prefiro então a opção 2. Em seguida ele pede para selecionar um método de verificação da hash que ele vai capturar, ou seja, assim que ele capturar o handshake, qual software ele vai utilizar para garantir que a hash capturada esteja em perfeito estado. Aí ele indica dois, ó, o PyHit ou o AirCrack NG. Inclusive ele recomenda o PyHit. Eu já trabalho muito bem com o AirCrack, da suíte AirCrack, então eu prefiro trabalhar com ele, mas vocês podem trabalhar com o PyHit sem problema. Eu prefiro trabalhar com o AirCrack. Depois ele pergunta por quanto tempo ele deverá verificar e checar por um handshake, então 30 segundos é mais do que suficiente se você estiver perto, ou se você tiver uma certa distância de 60 a 90 segundos. Então eu vou aguardar aqui 60 segundos, é o mais ideal. Depois ele pergunta como deverá ocorrer essa verificação, essa busca em si. Então a segunda opção, de forma síncrona, é a recomendada e também mais compatível com os vários sistemas possíveis. A primeira é só para sistemas mais rápidos, então vamos selecionar a segunda. E aí a janela que se abre é exatamente ele buscando por um handshake. O Irodump, a janela do Irodump, essa janela aqui embaixo é um log que está acompanhando o handshake, e bem aqui no lado a gente tem uma janela de desautenticação. Ele fica buscando clientes conectados e desassocia esses clientes. Ele faz aquilo que a gente já conhece com o AirReplay, olha só. E aí ele fica desautenticando esses clientes até capturar o handshake. Quando ele capturar, ele vai verificar a hash.
e aí em seguida o log vai informar se ela foi capturada com sucesso ou não. Nosso trabalho aqui é apenas aguardar no momento, então você fica aguardando até ele finalizar esse processo. Ó, perfeito, o log do handshake já me informou, foi capturado com sucesso, ataque completado. Percebam que tudo que você fez após executar e escolher as opções foi só aguardar. A gente não precisou abrir janela, a gente não precisou abrir o AirPlay manualmente, então ele já está automatizando aquele processo que a gente fez antes. Com ele feito sucesso, pode dar um Ctrl C, clicar em fechar aqui e agora selecionar o outro ataque, que é o Captive Portal. Então opção 1, ele volta para aquela janela inicial e selecione qual o método o ataque que a gente vai fazer agora. Então ataque do tipo Captive Portal. Ele pede para selecionar qual a interface que ele vai utilizar no Captive Portal. E aí eu vou colocar a segunda opção, que é a única interface que eu tenho sem fio aqui. Ele pede para selecionar qual é o serviço que vai executar o Access Point, ou seja, qual que vai criar o AP falso. E aí você pode utilizar o Host APD ou o Airbase, que faz parte da suíte do Aircrack. O Airbase é muito bom, porém ele é mais lento, então vamos utilizar a opção 1 mesmo. Em seguida, a gente já capturou o handshake agora há pouco, e aí ele pergunta se eu desejo utilizar esse arquivo, ou se a gente deseja capturar um novo. Então eu vou colocar yes, porque esse arquivo mesmo que eu desejo, foi o que a gente capturou. Qual é o método de verificação da hash? Como eu verifiquei com o Aircrack, então eu devo utilizar aqui o Aircrack. Se você na hora da captura utilizou o PyHit, então utilize o PyHit aqui nessa etapa. Como eu utilizei o Aircrack, então opção 2 para mim é isso, hash verificada com sucesso. Ele pergunta se eu desejo criar algum certificado para esse portal, para ficar com uma característica de mais original, então eu vou colocar a opção 1 para criar. Ele pergunta agora como deverá ser o tipo de conectividade com a internet, e aí dá duas opções, o desconectado, que é recomendado, ou emulado. No modo emulado, o processo ele é muito mais lento, então eu recomendo o método desconectado, porque assim que o cliente é forçado a se associar ao seu Access Point falso, é como se ele tivesse sem internet e precisasse confirmar aquela chave do WPA. Ou seja, o cliente é obrigado a confirmar aquela chave do WPA. Então a opção 1 é a melhor. E aí, dependendo da versão, ele te aparece até inclusive portais genéricos de marcas de roteador, como D-Link, TP-Link, Tenden, Technicolor e vários outros. Aqui ele só está um portal genérico. Eu vou escolher a opção 17, que é o portal genérico em linguagem português. Então, opção 17, e aí em seguida ele vai executar todos os serviços possíveis. Olha, ele está levantando um Access Point. Aqui na janela ao lado ele dá um feedback sobre a autenticação. Aqui nessa outra janela aqui no canto é o desautenticador, então ele fica buscando clientes que tentarem se associar ao Access Point verdadeiro e derruba todos eles. Aqui é o serviço de web. Essa janela aqui do canto é o serviço que atribui os endereços IPs e as configurações, que é o DHCP, e esse outro canto aqui é o DNS Spoof, ou seja, todos os clientes que se conectarem quando tentar acessar qualquer site possível, ele vai ser direcionado para o IP dessa máquina aqui, para o IP que levantou o serviço falso. Assim, todo o serviço que ele tentar acessar, ele vai ser obrigado a digitar a senha. Então, na prática, seu único trabalho agora é só aguardar. Vamos ficar de olho nessa janela e vamos lá para a interface do cliente. Como seria aqui no celular do cliente, né? Bom, ele vai tentar se autenticar na interface original. Perceba o seguinte, olha, ele tenta se autenticar e não está conseguindo, olha. Percebam aí? Ele não consegue porque o serviço de desautenticação aqui, ele fica derrubando o cliente, ó. Então ele tenta conectar e não consegue. Perceba que tenta conectar, mas não consegue. E aí ao lado dele surge um outro com nome igual, olha só. Olha só a sacada aqui do Evil Twin, ó, gêmeo malvado. Logo abaixo aparece outro, só que se você observar ele não tem criptografia, né? Ele não tem chave para autenticação. Então o cliente tenta, não consegue se autenticar, e aí então ele acaba se sentindo obrigado, opa, tem um segundo aqui que deve ser o mesmo, sei lá o que aconteceu, de repente um erro, e ele acaba clicando. Quando ele clicar,
Perceba que o nosso roteador aqui o nosso ataque ele já direciona todas as páginas possíveis, e lá no smartphone ele já é direcionado para uma janela de configurações. Ó. E aí ele pede para o cliente, digite a sua senha do Wi-Fi. Esse nome, esse texto, tudo você pode alterar, viu? Isso aqui é só um código HTML. E aqui, por exemplo, se o usuário tentar digitar uma senha errada, olha o que vai acontecer. Opa, sua senha digitada está incorreta. Aqui ele dá até um feedback dos clientes, olha. Já houve quantas tentativas, enfim. Aí o que acontece aqui? Vamos voltar. E aí percebam que aqui, assim que o usuário ele digita várias vezes errado, ele é informado que a senha está incorreta, conforme vocês viram. E aí se o usuário vir e digitar a senha corretamente, ele informa, sua conexão será restaurada em breve. E aí, perfeito, olha só que bacana. E aqui no usuário, automaticamente, ele mata aquele access point falso, ele some da lista. E o cliente volta a conseguir se autenticar na rede verdadeira, perceba, conectado. Perceberam aí, ele nem praticamente se tocou de que saiu de um access point falso e entrou na rede verdadeira. Eu passo aqui a chave dele, olha só, já foi decriptada. Ele está salvo nesse arquivo aqui, ó. Perceberam aí então quão poderoso é a utilização do Fluxion em um ambiente, por exemplo, imagine uma corporação, uma empresa, né? As pessoas não têm boas práticas de segurança, e você utilizar uma ferramenta como essa pode ser extremamente perigosa, né? Principalmente em mãos maliciosas, por assim dizer. Eu vou finalizar aqui o Fluxion e a gente vai dar uma lida nesse arquivo só para conferir o seu conteúdo. Está dentro de ataques, Captive Portal, Netlog. Vamos lá, cd attacks, Captive Portal, Netlog. Aqui dentro tem o alvo G, então cat alvo G. Aqui está o nosso conteúdo, olha só, o SSID, o MAC address, o canal, a chave de criptografia, quanto tempo ele levou e a chave do WPA, olha, 10, 20, 30, 40. Então, gente, esse foi o Fluxion. Espero que vocês tenham gostado aí. Essa versão que eu utilizei, a 3.10, ela é mais estável do que a 5 no momento. E aí pode ser que daqui a uns dias eles estejam corrigindo essa release 5 e esteja melhorada para a gente estar trabalhando com ela, né? Então foi isso. Lá no nosso material de apoio tem o slide com guia utilizando imagens de como configurar o Fluxion e também os métodos de instalação dele. Se você não for mais utilizar a sua máquina virtual, a gente pode estar finalizando ela, desligando ela com Power Off. Beleza, pessoal, então chegamos ao fim de mais um módulo. Vamos agora para a nossa tabela de fixação de conteúdo, autorreflexão do seu aprendizado. Essa tabela você pode imprimir, se você optar, através do nosso material em PDF. E aí lembrando, sempre dê uma lida com calma nos termos, pois eles são palavras-chave deste módulo que a gente viu anteriormente. Então eu peço que vocês leiam atentamente e se algum desses termos não ficou claro para você, volte no vídeo referente a essa palavra-chave aí e assista quantas vezes for necessárias até que esse conhecimento e aprendizagem estejam fixados aí em suas práticas de atividades. Lembrando novamente, dúvidas, sugestões e correções, não deixe de acessar o fórum do Adestramento, deixe suas dicas lá pra gente, o feedback para que a gente possa construir e melhorar cada vez mais esse treinamento. Nos vemos então aí pelo fórum ou pelas redes sociais. O meu muito obrigado para vocês que nos acompanharam até o final deste treinamento, deste curso. Eu espero mesmo grandemente que vocês tenham gostado e com certeza estarei aguardando de vocês as avaliações aqui na Udemy e inclusive os seus feedbacks. É graças a esses comentários e feedbacks que a gente construirá um material muito melhor. Você tem acesso vitalício a esse curso e todas as atualizações que eu fizer, correções, updates que eu fizer neste treinamento, você terá aí sem nenhum custo adicional para você. Muito obrigado por nos acompanhar aqui até o final deste curso. Não deixe aí também de seguir a União Geek nas redes sociais e estar acompanhando os nossos artigos diretamente em nosso blog. Você pode acessar uniãogeek.com.br ou nos acompanhar nas redes sociais. Nos vemos então aí nos próximos treinamentos.